Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, vamos trazer aqui o vídeo de fechamento, né, do mês de outubro de 2025 e trazer também os resultados da semana, né, dessa última semana do mês de outubro também de 2025. Um mês de resultados impressionantes, resultados muito bons e que nos coloca aí novamente, né, nos topos históricos dos nossos robôs, que é sempre, né, disparado, né, a nossa maior e melhor referência quando se trata de resultados positivos, né? Quando a gente está ali rompendo as nossas máximas históricas nos resultados acumulados, isso mostra, né, a resiliência, né, e o poder, né, de usar aí um conjunto de robôs, né, diversificados e que trazem, né, resultados positivos no longo prazo. Então vamos ver aqui com a gente esses resultados do mês, né? Inicialmente eu vou aqui apresentar para vocês os resultados da semana, certo? Vamos ver aqui, ó. O Marte, a gente tem usado como referência, né, o sistema de todos os robôs, menos o Marte 1. Embora, né, o Marte 1 tenha dado um resultado excelente nesse mês, mas a gente não estava usando ele porque ele já está ruim, né, há um bom tempo. Então, olha lá, né? Aqui na semana, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 4 dias bons, né? Nos resultados do Todos Menos Marte e um dia ruim, né? Que foi a quarta-feira, o único dia que não fechou muito bem. É, O resultado dos pregões das últimas semanas, né? Dos últimos 5 dias, né? Vamos ver aqui individualmente, né? Marte 1, 1320, Marte 2, praticamente no 0 a 0, né? Menos 285. Vênus, um resultado muito bom, 2.610 pontos. Mercúrio está numa fase impressionante, né? 1.800 pontos. Io com 475. Na semana passada, né, o Io foi muito bem. Nessa semana, o Saturno fecha com 1.410. Netuno, 2.625. E o Europa, né, é o que está aí numa fase mais complicada, né, fechando com menos 1.255. Ainda assim, né, é um resultado excelente, né? Perdão, né? Ainda assim, o Europa, né, está ainda numa fase muito boa ao longo do ano, né? Ele deu resultados muito bons, né, desde o começo do ano. E aí, quando a gente vê aqui os resultados distribuídos, né, nas diferentes formas de operar, a gente vê a resiliência aqui novamente, né, dos robôs de Todos Menos Marte, fechando aí com 6.125 pontos. SS 3.300, gerenciamento de risco dinâmico 2, 8.570, o 3, 3.500. E se a gente tivesse usado, né, esse Best 5, né, que seria escolher dentre dessas quatro diferentes formas de operar aquele que está dando o melhor resultado nos últimos 5 dias, a gente teria feito, né, esse 8.480. E aí a gente vê aqui com a soma acumulada dos últimos 20 pregões, né? Mas eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 1, né? No dia 1 de 2003. No dia 1 de 2025, né? Às 2 horas e 3. Mas aí eu vou pegar um print screen que eu dei aqui no dia de ontem, né? Que ele aparece aqui o resultado do mês. Porque aqui ele já virou mês, né? Então ele já tá pegando o resultado aqui de novembro, quando a gente olha nessa parte aqui que nós fazemos o acompanhamento, né? Então vamos ver aqui, ó, no print que eu tinha dado, resultados do mês, né? Então SS 11 mil pontos, todos menos Marte, 17.885. Gerenciamento de risco dinâmico 2, 13.795. O 3, 9.000, né? E esse Best 5, né? Seria da ordem de 10.000. A gente vê aqui que, embora, né, alguns meses, o gerenciamento, algumas semanas, né? O gerenciamento de risco dinâmico 2, o 3, o SS, eventualmente eles dão resultados melhores, né? Em algumas semanas, em alguns momentos, né, do nosso mercado. É, o conjunto, né, do Todos Menos Marte, ele é impressionante, né? Ele realmente é muito resiliente e dá resultados aí excelentes no longo prazo, né? Porque vejamos só, né? O acumulado em 2025, né? 41 mil pontos no SS, 62 mil pontos aqui no Todos Menos Marte, 33 mil no gerenciamento de risco dinâmico 2, 32 mil no gerenciamento de risco dinâmico 3. E esse Best 5 aqui, eu comecei a fazer, né,
esse resultado lá em meados de junho, julho, né? Que foi quando a gente começou aquele projeto do AP Praia. E ele é um projeto que ele é um resultado que eu estou continuando aqui, né? Então, por exemplo, desde o começo do projeto AP Praia até hoje, né, a gente teria acumulado aqui 11.787 pontos fazendo essa escolha, né, do Best Five, né? Caso a gente estivesse usando só o Todos Menos Marte, a gente teria um resultado ainda bem, bem melhor. Então, olha, um resultado excelente, né, no mês. Fechamos o mês aí, fechamos a semana, né, com 6.125 pontos e colocamos, né, esse resultado no bolso e soma-se, né, aos resultados das semanas anteriores e nós fechamos, né, com um acumulado de 17.885 pontos. É impressionante, né? Um resultado muito, muito bom. Foi um mês excelente. E aí eu vou querer falar para vocês aqui o resultado individual, né, de cada um dos robôs, tá? Então, vamos ver aqui, né? Marte 1, Marte 2, Vênus, Mercúrio. Ficou errado ali, mas vocês sabem, né? Io, Saturno, Netuno e Europa. Beleza. Deixa eu colocar aqui para a gente ver a soma. Desde o começo do mês até o último dia. Então, beleza, né? A gente tem aqui a soma, né, individual de cada um dos robôs ao longo do mês. Ups, fiz tudo errado aqui, né? Fiz um Ctrl V diferente. Tem que ser esse Ctrl V aqui. Tava até estranhando, né? Ué, não, tô fazendo alguma coisa errada aqui. Ah, tá menos a soma, né? Por que que eu fiz aqui menos a soma? Tô vendo os negócios com resultado negativo, né? Como é que pode, né? Ai, vamos lá, agora tá certo. Ups, esse aqui e aqui. Beleza. Deixa eu deixar esse aqui um pouco maior para ser mais visível, né, para a gente trabalhar nessa comparação. E vamos vendo aqui, ó, o Marte 1 fecha o mês com 5.120 pontos. Resultado muito bom, mas deixa eu. Aí, pessoal, agora eu vou fazer uma análise mais detalhada, tá? A gente já passou aqui os resultados do mês, né? Aqui agora eu vou querer trazer uma análise mais detalhada de cada um dos robôs para vocês verem, né, como que está a distribuição geral desses robôs. Agora em setembro e outubro, né, fazem 3 anos, né, que a gente opera esses robôs, não todos, né, mas a maioria deles. E é muito bom, né? Eu fico muito feliz, né, de conseguir ter esses resultados positivos no mercado, né, que é tão desafiador, né? Tanta gente passa tantas dificuldades, né? Mas quando a gente usa, né, sistemas objetivos, né, sistemas com planejamento por trás, a gente consegue perseverar, né, e consegue trazer resultados positivos, né? Então eu vou querer fazer uma análise detalhada aqui para meio que fechar assim um pouco, né, desses 3 anos, né, operando aqui no mercado financeiro. Então olha lá, né, aqui é o nosso resultado no Marte 1, ele fecha aqui a semana, né, o mês, né, com 5.000. Ah, dá para ver aqui também, né? Não preciso fazer essa soma aqui não. Vamos ver aqui na planilha mesmo, no site, né, na verdade. Acho que dá para ver, né? Olha lá, né? O Marte 1 foi o sistema, né, operacional que começou a me trazer, né, uma consistência em ganhos. Então eu operei ele, né, até mais ou menos aqui, né, meados ali de 2024, quando ele começou a ter resultados ruins. E aí, de fato, né, ele teve resultados, né, teve um momento ali, um momento não, né, um ano e meio, né, um ano, um pouquinho mais de um ano, de resultados bem ruins. Mas, felizmente, né, nesses últimos 3 meses ele está com uma janela de resultados positivos, né? Então ele fecha aí o mês, né, com 5.120 pontos. E essa aqui é a curva, né, da rentabilidade desse robô nesse período, né? Aqui a gente tem outras estatísticas também, tá? Que são interessantes para a gente fazer um controle, né, de operações. Vamos fazer a mesma análise aqui agora para o Marte 2. Lembrando, né, que a gente começou em 2022, setembro, né, de 2022. Então a gente tem aí praticamente, né, 3 anos de resultados. Beber uma aguinha aqui, né, para hidratar e vamos esperar aqui carregar para o Marte 2. Beleza. O Marte 2, ele começou, né,
como uma variação ali do Marte 1. Ele era tipo um Marte 1 com uma espera de uma confirmação. E trouxe resultados muito bons, né? Quando o Marte 1 estava ruim. Então ele teve esse ganho aqui inicial excelente, né? Junto com o Marte 1. Mas depois, enquanto o Marte 1 estava caindo, né? Ele foi mais constante positivamente. Mas desses últimos 2 meses, né? Infelizmente a gente teve resultados bem ruins, né? A gente fecha aqui o mês com menos 4.285 pontos, e seguido, né, de um mês negativo também. Mas no geral, né, olha essa curva, né, ainda, né, uma curva impressionante. E aí uma coisa importante, pessoal, talvez vocês estejam caindo aqui de paraquedas nesse vídeo de hoje, a gente tem, né, o que eu ia falar mesmo, hein? Putz, esqueci completamente, né, Esqueci, assim, deu branco aqui no que eu ia comentar. Mas se eu lembrar, né, aí eu trago essa informação aqui para vocês. Vamos ver aqui o resultado do Vênus, ó. O Vênus é bem resiliente também, né? Teve resultados bem bons ali no começo e agora tá meio que lateral há um tempo, né? Mas a gente fecha aqui o mês, né, com 3.865 pontos com o Vênus. Então, nos últimos 3, 4 meses, né, ele está um pouco lateralizado, né, um pouco lateral. E aí vamos ver o Mercúrio, que ele tem trazido, né? O Mercúrio e o Saturno, né, que a gente vai trazer o Saturno daqui a pouco, eles são os únicos dois robôs que eles têm a ideia, né, do sistema operacional aberta para todo mundo, né? Então, o Mercúrio tem... ambos, né? Eu não vou explicar aqui os detalhes, mas ambos têm os vídeos aqui no canal que vocês podem acompanhar, né, os resultados. Então o Mercúrio, ó, tá lá nas máximas históricas e é muito interessante, né, porque ele teve um resultado muito bom ali no começo, ficou um tempão, né, lateral, mas nunca ele teve um período de perdas grandes, né? Ele deu um drawdown alto, né, por exemplo. Ele teve momentos ali de lateralização, chegou a perder aqui cerca de 6.000 pontos, até recentemente, né, em julho de 2025. Mas nesse último período, né, ele tá muito bom, né? A gente teve uma sequência aí de gains excelentes, né? Então olha lá, né? E no final de julho a gente estava com 23.000 pontos acumulados e hoje, né? 31 de outubro, né? Ou 1º de novembro. 31 não, 30, né? Aqui é 30. Né? A gente fecha aí com. A gente tá, né? Com um acumulado de 40.000 pontos. Resultado muito bom, né? E olha isso aqui, né? Os últimos 3 meses foram praticamente os 3 melhores meses, né, da história do Mercúrio. Resultado, né, impressionante. Então você, né, que por acaso, né, viu o meu vídeo, né, de como que a gente consegue operar com o Mercúrio. Mercúrio realmente não precisa de robô. A gente consegue usar ele ali no celular em menos de 5 minutos, na verdade, né? Acho que em 1 minuto, né, a gente consegue colocar a ordem do Mercúrio. E se tivesse feito isso, né, a gente teria acumulado aí 12, né, 15.000 pontos em, em 3 meses. Se a gente operasse, né, é, com 5 contratos, né, é só uma operação por dia, então dá para se expor, né, a uma quantidade maior de contratos. Se a gente colocasse ali 5 contratos por dia, a gente teria feito, né, esses 15.000 reais em uma janela de 3 meses, que já é, né, praticamente 3 salários mínimos, 2 a 3 salários mínimos por mês, né? Um resultado impressionante. Lembrei, né, o que eu ia falar daquela vez, que eu tinha esquecido, é que todos os resultados que a gente traz aqui no site, eles são apresentados em pontos, tá? Então, se você eventualmente precisar fazer uma estimativa do resultado que você teria, né, operando um contrato, 10 contratos, é só você lembrar, né, que é aquela formulinha, né, número de pontos vezes número de contratos vezes 0,2. Então, use essa fórmula que aí a gente tem uma estimativa, né? Por exemplo, digamos que você faça 15.000 pontos, né? Vamos fazer aqui na calculadora do Google, tá? Digamos que a gente faça aqui 15.000 pontos em uma janela de 1 mês, 3 meses, sei lá. Vamos pegar os 17.000 pontos do mês, né? Que a gente fez. 17.000 pontos vezes 0,2 vezes o número de contratos. Então, digamos que eu estivesse operando com um contrato em cada um dos robôs, a gente teria um resultado financeiro no mês de R$ 3.400.
Agora, digamos que a gente estava operando, sei lá, com 20 contratos. Aí aqui a coisa já muda de magnitude, né? A gente teria feito, né, 68 mil reais no mês, né? Obviamente, 20 contratos em cada robô pode ser um pouco pesado, né? Como são 7 robôs, é muito pouco provável, né? Assim, é impossível, na verdade, que todos eles estejam, né, na mesma direção. Mas ali a gente pode ter 4, 5 robôs operando na mesma direção, ou seja, né, todos comprados ou todos vendidos. E aí, né, você poderia estar operando com 20 contratos em cada robô, você poderia estar exposto, né, ao total ali de 100 contratos. Então, 100 contratos, né, com alguns dos nossos robôs que têm stops mais longos, precisa ter uma prudência, né, dentro do gerenciamento de risco que vocês eventualmente adotem. Vamos lá para o I/O. Então, o I/O, né, é um setup que faz várias operações durante o dia, e tem trazido bons resultados também, né? Ele foi muito bom no passado, e nos últimos anos, né, ele está ali com resultados positivos, ótimo, né? Excelente. Mas nota que ele tem uma volatilidade maior, né? Então ele é um robô que traz aí uma uma volatilidade maior. Esse mês aqui foi impressionante, né? A gente fez muita grana nesse mês. Foi um mês que a gente estava usando um gerenciamento de risco que a gente colocava muitos contratos, né? Em um só robô e a gente fez muita grana aqui nesse mês com o IO. Foi excelente. 11 mil pontos no mês, né? Mas pegando essa janela dos últimos 3 meses também, 5 mil, né? Praticamente, né? 13 mil pontos. E aqui nesse mês a gente faz 5 mil 690 pontos com o IO. Resultado incrível também. Vamos agora para o querido Saturno. Saturno, né, o outro sistema operacional que também é aberto, mas diferente do Mercúrio, o Saturno ele até daria, tá, para operar no celular, para operar na mão, mas ia demandar uma atenção maior. Ele é um setup que opera no tempo gráfico de 90 minutos e a cada 90 minutos, né, a gente precisaria estar checando no celular ou no computador se deu sinal de entrada. A ordem de saída a gente não precisa olhar, porque a gente pode configurar uma ordem oco, mas aí a cada 90 minutos, né, a gente precisaria olhar no celular e ver, né, opa, deu entrada, compra. E nunca vende, né? O Saturno é um setup apenas de compra. E olha só que resultado impressionante também, né? O Saturno é, pô, muito, muito, muito bom mesmo. E assim, é um setup que, na minha cabeça, né, ele tem pouquíssimo sentido, mas estatisticamente ele funciona muito bem. Então, tipo, procurar uma razão, assim, uma razão financeira, né, de por que que o Saturno funciona, é muito difícil, né? É praticamente impossível. Eu tenho algumas suspeitas, mas fica na base do achismo, né? Diferente de outros robôs, né, que tem toda uma ideia, né, estatística também muito robusta, que faz sentido, né, do ponto de vista das médias e tal. O Saturno não, né? O Saturno é o diferentão que funciona, né, que funciona muito bem. Então, nesses últimos 3 meses, né, resultados excelentes também. E a gente fecha aí com um resultado de 3.380 pontos nesse mês de outubro. Vamos lá para o Netuno. O Netuno é uma incógnita, né? O Netuno, quando eu criei o Netuno, eu criei ele no momento que o Marte estava passando por uma fase muito ruim. Então a gente viu, né? Eu vi, né, que o Marte 1 estava numa fase difícil. E a minha ideia era ter um robô que conseguisse, né, meio que ser quase que o oposto, né, do que o Marte 1. Não é meio que o oposto, ele tem uma ideia diferente, mas eles são anticorrelacionados. Por exemplo, quando o Marte 1 vai bom, o Netuno vai ruim, ou eles não têm correlação, sabe? Eles meio que se seguram ali. E quando eu vi essa anticorrelação entre eles, eu gostei bastante, né? E aí o Netuno entrou no nosso sistema. E aí ele passou, quando a gente colocou ele no sistema, né, ele teve um resultado, né, impressionante. Olha só, né? Foi uma fase aqui que o Marte 1 estava ruim e o Netuno, pô, o Netuno tacou pau em tudo, né? Foi excelente. Mas desde 2024 para cá, ele tem passado por uma fase bem ruim. Vamos ver aqui a curva de drawdown, né? Tem uma curva bem ruim. Mas nesses últimos meses, né, nesse mês especificamente, o Netuno mostrou, né, a sua força, né? Mostrou para que veio. Então, olha lá, né, nessa janela aqui dos últimos 3 meses,
1000 pontos, né? Lá em julho, 200 pontos, né? Praticamente no 0 a 0 aqui, vai pagar as taxas, né? Em agosto, né? Ops, agosto não, setembro, né? E em outubro aqui agora, que ficou meio bugado, né? Mas, tá meio bugado aqui, tá aparecendo setembro, né? Mas seria outubro, né? E agora em outubro a gente fecha aí 7.980 pontos. Deixa eu conferir aqui se esse resultado está correto. Tá, é isso mesmo. 7.980 pontos no Netuno. Pô, resultado, né? Impressionante. E aí, para finalizar, que já tá um vídeo, né, bastante longo, mas longo, né? Mas muito informativo, né, para vocês que gostam, né, de operar sistemas objetivos, né? Até para vocês, né, que nunca usaram os robôs do sistema solar, é importante, né, vocês que operam setups objetivos, é importante que vocês vejam, né, como que essa estatística, né, vai funcionando no longo prazo. Então a gente sempre, né, faz esse gerenciamento de risco mais cuidadoso, essa análise cuidadosa, né, dos resultados dos robôs. E enquanto os robôs estiverem dando resultados positivos, a gente eventualmente, né, a gente certamente, né, vai continuar utilizando-os. E eventualmente, quando esses robôs estiverem dando resultados ruins, a gente vai saber os momentos corretos, né, de parar de utilizar eles. Nada baseando-se, né, no achismo, sempre, né, com conhecimento estatístico por trás. E aqui os resultados do Europa. O Europa, né, no acumulado, né, de todo o período, ele é o robô que mais trouxe resultados, né? Então a gente começou a operar ele, né, lá para 2023, né? Não, na verdade, a gente começou a operar ele em 2024. Aqui essa parte do 23 aqui é backtest. O Europa foi acho que o último que eu desenvolvi. A gente começou a operar ele mais ou menos por aqui, né, começo de 2024. E de lá para cá, né, olha só, né, resultado impressionante, né, resultados muito bons, mas nos últimos períodos ele está passando por uma fase de maior dificuldade. Então, nesses últimos 4 meses, ó, resultados negativos, né? Então, menos 3 mil e tantos lá para julho, né? E aqui em outubro, né, a gente fecha com menos 2.615 pontos. Mas ele ainda, podemos dizer, né, que ele ainda é um queridinho, né? Vamos ver aqui uma coisa que. E aí tem uma questão, né? Tipo, quando, por exemplo, né? Vamos discutir isso, quando que a gente pararia, né, de utilizar um robô. Vê aqui, ó, que aqui é a curva de drawdown, né? Deixa eu ver se eu consigo deixar ela um pouco maior aqui pra gente analisar ela. Ai, peraí. Ixi, vai dar trabalho. Não, se eu fizer isso aqui, vai bagunçar todo o sistema. Mas a ideia é a seguinte, né? Essa curva vermelha aqui, se o resultado do drawdown estiver abaixo dessa curva vermelha, a gente está no momento já de atenção. Então, até já seria prudente, né, a gente parar de operar esses robôs. Mas o que acontece, né? Eu consigo observar que ele teve 4 períodos de drawdown, né? Muito fortes e bem parecidos, né? Em períodos, né? Tipo, essa janela daqui para cá tem mais ou menos o mesmo tamanho daqui para cá, que tem mais ou menos o mesmo tamanho daqui para cá. Vocês veem que talvez seja uma coisa do ciclo do mercado. Então, o ciclo do mercado, né? Fez um drawdown aqui, depois fez um drawdown aqui, depois aqui. E aqui parece que talvez, né, seja o momento que ele vai trazer um bom resultado no mês que vem, né? Então, eu acho muito provável, né? Se eu fosse apostar em um robô, né? Para fazer um resultado impressionante no próximo mês, eu apostaria no Europa, né? Porque ele teve esses períodos de drawdown, ele meio que está se segurando nesse drawdown, né? Ele não está caindo aqui de novo. Ele voltou, veio, não caiu ainda. E eu imagino, né, que ele vai trazer aí um resultado muito bom no mês seguinte, né? No nosso mês de novembro de 2025. Beleza? Deixa eu só colocar aqui os resultados de todos menos Marte, né? Que aí é o que a gente usa, e aí a gente vê essa análise junto, né, de todos os robôs. E, pô, o vídeo já tá enorme, né? 25 minutos aqui. Nem era o interesse fazer um vídeo tão grande, mas eu queria, né, trazer meio que recapitular, né, esses resultados ao longo de 3 anos, né, dos robôs do Sistema Solar. Enquanto carrega, né? Já que eu falei dos robôs do Sistema Solar, se você tá curioso, né, com esse cometa, né?
13 Atlas, pode ficar tranquilo que ele não se trata de uma nave alienígena não, tá? Ele é um cometa normal, só que a curiosidade, né, é que ele é oriundo, né, de um outro sistema solar. Então ele não nasceu no nosso sistema solar, né? Ele não nasceu do gás, da poeira, né, que formou o nosso Sol e os outros planetas. Esse cometa 13 Atlas, ele nasceu de um outro sistema e ele é um visitante, né? Ele é um objeto, né, extrasolar que está no momento de visita aqui do nosso sistema solar. Isso é uma coisa bem comum, tá, pessoal? Não precisa ficar assustado, não. E aqui, com o conjunto de todos os robôs do sistema solar, a gente vê que a Europa e Marte estão numa fase mais difícil, mas Vênus, Io, Saturno e Netuno estão próximos das máximas históricas e o nosso querido Mercúrio, né, está justamente operando em máximas históricas. Quando a gente junta os resultados de todos os robôs, nós também estamos operando em máximas históricas. Então, olha aqui, né, o resultado acumulado ao longo de 3 anos de todos esses robôs. Eu não vou dizer que esse resultado é exatamente correto, porque tem alguns resultados aqui no começo, né, que são de backtests. Então, sei lá, uma janela aqui deve ser de backtests, mas desde daqui para cá, né, a gente tem basicamente resultados em conta real, né. Esse período aqui, né, que teve esse negativo aqui, foi justamente quando a gente fez o projeto, né, do AP Praia. Acho que foi isso, né? A gente começou o projeto AP Praia por aqui, e aí teve um resultado bom, aí a gente aumentou a alavancagem, né? E depois nos lascamos, né? Teve as notícias do Trump lá em julho de 9 de julho, né? Aí a gente teve uma sequência, né, de resultados negativos muito altas, que tirou a gente do projeto AP Praia, que era muito divertido. E já pensei em voltar com o projeto várias vezes, mas na verdade eu tenho preguiça, né, de trazer esses resultados, né, detalhados, que acaba que me toma bastante tempo para vocês. É, E aí, né, a gente fecha aqui. Peraí, tem alguma coisa estranha. É, Ah, tá, beleza. A gente fecha aqui o mês, né, com 20.500 pontos, né? Quando a gente considera todos os robôs. Só lembrando, quando a gente usa todos menos Marte, né, a gente estava dando peso dobrado no Europa. E eu já devia ter mudado isso, né, mas acabei que esqueci e não mudei. Mas se a gente pegar ali o resultado bruto, né, de todos os robôs, a gente fecha aí com queridos, né, 20, todos os robôs menos o Marte 1, né? Se a gente incluir o Marte 1, o resultado, né, vai ser ainda maior. 20 mil pontos, né, no mês. Pô, resultado impressionante, né? Resultado muito bom. Vamos só ver aqui, ó, o resultado, a soma, né, de todos os robôs. Então, de Marte 1, né, até o Europa, a gente tem aí um resultado, né, de 25.600 pontos. Então, né, um resultado impressionante ao longo desse mês de outubro. Beleza, pessoal? Acho que esse foi o vídeo de hoje, né? Já estamos aí quase 30 minutos. Mas com bastante detalhes, né, para vocês conhecerem, né, e terem uma ideia, né, do comportamento aí geral dos resultados dos robôs ao longo desses últimos 3 anos. Se você tiver alguma dúvida, né, se vocês eventualmente quiserem fazer um teste aí, usar os robôs, ver se isso se enquadra aí no sistema de trade de vocês, manda uma mensagem, né, eu vou ficar feliz em ajudá-los. Beleza? Mas um grande abraço e que tomara, né, que o mês de novembro aí traga também pra gente resultados tão bons, né, como a gente teve aqui no mês de outubro. Um grande abraço e valeu!